Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Um estudo sobre as condições das rodovias estaduais, as SCs, na região do Contestado e no Planalto Catarinense, foi apresentado nesta semana na sede da Fiesc, na Federação das Indústrias de Santa Catarina. São 690 quilômetros de estradas que precisam de manutenção e conservação. De acordo com a Fiesc, nos últimos 5 anos, foram feitos apenas serviços de roçado e tapa-buraco. Este vai ser o nosso assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas e também nós iremos ampliar, porque junto com a apresentação deste estudo, ontem na Fiesc, também se discutiu na reunião da Câmara de Transporte e Logística a situação da manutenção das duas pontes, Pedro Ivo Colombo Salles, e também como é que está o trabalho de restauração da ponte Hercílio Luz. É o nosso assunto a partir de agora. O Conversas Cruzadas hoje está na companhia de Alisson Mikoski, que é o novo presidente da AURESC, Associação dos Usuários de Rodovias, aqui em Santa Catarina. Recebemos também o engenheiro Ricardo Saporiti, que fez a apresentação do estudo sobre a situação das estradas na região do Contestado, lá na Fiesc ontem. Também recebemos o presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, o empresário Mário César de Aguiar, e ainda o advogado Antônio de Arruda Lima, presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana na OAB de Santa Catarina. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. A propósito do estudo, eu tive a oportunidade de conversar com o engenheiro Saporiti a respeito deste tema já, previamente. E, em linhas gerais, engenheiro, o que fica, como resultado desse estudo? É a incapacidade do Estado em fazer a manutenção das rodovias? Hoje o que se faz é basicamente um trabalho de tapa-buraco, quando precisaríamos de bem mais do que isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Realmente, Renato, fica assim uma grande preocupação da sociedade catarinense quanto a esse patrimônio incomensurável que o Estado de Santa Catarina tem no setor rodoviário. Essa foi a primeira de uma série de vistorias e de supervisões que a Federação das Indústrias contratou para ser feitas. Nesta primeira fase foi a região do Contestado e do Vale do Rio do Peixe. Agora prosseguiremos com o trabalho na região do Oeste, do Extremo Oeste, na região Sul, na região do Alto Vale, quer dizer, vai abranger todo o estado de Santa Catarina. Porque a grande preocupação, Renato e telespectadores, é que esse patrimônio realmente, se não houver um cuidado muito especial na manutenção dessas rodovias pavimentadas, elas vão se deteriorando e vão chegar numa situação que vai ser quase que impossível aos governos fazerem as suas restaurações. Tem um estudo feito pela engenharia rodoviária que diz que para cada dólar que você deixa de investir em manutenção, em conservação rotineira de uma rodovia, o governo, o poder público, será obrigado a gastar no mínimo $2,5 para a restauração dessa mesma rodovia. Então, é isso que está norteando esse estudo que a Federação contratou no momento. Nós temos algumas imagens, é da rodovia da Amizade, e que foram apresentadas essas imagens ontem na sede da Fiesc. Eu até peço para o Felipe rodar as imagens, porque é só um pouco daquilo que foi apresentado e mostra a dificuldade de manutenção e como os recursos são insuficientes. Aqueles recursos alocados hoje para a restauração das rodovias, como esses recursos são insuficientes. Temos condições agora aí, Felipe, para... Ok, pode ser então. Está aqui atrás, Bom, são quantas imagens que nós temos? Bom, está aqui. O engenheiro Saporiti vai nos mostrando aqui. Bom, então antes eu queria até explicar, até esse material eu apresentei no Estúdio Santa Catarina, para a gente ter uma noção de como o dinheiro é insuficiente.
Os contratos vigentes, né, engenheiro, nós estamos falando de 555 quilômetros de extensão de rodovia, por um prazo de 3 anos, começou no ano passado, no segundo semestre. Estamos falando de R$3.302.000 para 555 quilômetros. Por favor, a próxima tela. Então, 555 quilômetros, um valor de R$3.302.000. Vamos para a próxima tela agora, pode ser? Se você me permitir, claro. Esse quadro que está sendo apresentado, ele significa o seguinte: nas estradas estaduais, tanto de infra faz serviços de recuperação e de manutenção, como também as agências de desenvolvimento regionais. Quer dizer, há até uma superposições de órgãos na malha rodoviária estadual. Esse valor, esse segmento de 556 mil quilômetros de estrada é na região do Planalto, na superintendência do DEINFRA na região do Planalto. Tá. Então, para toda a região, o DEINFRA tem contratado 3,5 milhões mais ou menos de reais para aquela região. Né? Acontece que isso só as obras do DEINFRA, que são obras assim de maiores vultos, que é a parte de recuperação do pavimento, de restauração do pavimento. Mas nesse segmento, já me adiantando um pouquinho, na própria BR-135, no segmento que é a rodovia da Amizade, que é uma rodovia das mais importantes na região do meio-oeste de Santa Catarina, no segmento que vai de Porto União até Matos Costa, e de Matos Costas até Caçador, neste primeiro segmento, Porto União Matos Costa, que são 28 quilômetros aproximadamente, o DEINFRA tem alocado esses 3 milhões, ele está alocando esses 3 milhões e 300, que seria de toda a região do Planalto, para esse segmento. Mas o próprio secretário dos Transportes, numa reunião na Assembleia Legislativa recentemente, onde veio à tona esse assunto desse segmento de Porto União a Matos Costa, ele nos informou que para esse trecho a Secretaria dos Transportes tem estimado para recuperá-lo 53 milhões de reais. Pois até tem um material sobre isso, Felipe, dá para a gente mostrar agora aqui? Então está aqui, ó, engenheiro Saporiti. Até fiz essa comparação aqui, né, engenheiro? Até fiz essa comparação. Então nós temos aí 555 quilômetros, 3.300.000 reais. Só que para recuperar apenas 28 quilômetros são necessários 53 milhões. Exatamente. Então não tem, é completamente insuficiente, né? Bom, logo na sequência o Felipe vai nos mostrar aqui as imagens também da rodovia para nós discutirmos. Bom, presidente, assusta esse tipo de coisa? Isso traz um impacto, imagino, no setor produtivo, né? no valor do transporte, e isso acaba impactando finalmente no consumidor final. Enfim, é um efeito cascata negativo, não? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes. Na verdade, isso é uma preocupação muito forte da Federação das Indústrias, né? Porque nós defendemos a competitividade das nossas indústrias. E, logicamente, que o transporte ele é um custo significativo na produção dos nossos produtos. Então, preocupado com isso, a Federação das Indústrias fez uma pesquisa para determinar o custo logístico aqui em Santa Catarina. E nós identificamos, então, que o custo médio da logística em Santa Catarina é de 14 centavos por real faturado. Sendo que na região que o engenheiro Saporiti fez o estudo, onde é uma região onde o setor madeireiro é muito forte, o custo logístico é mais elevado e a parte rodoviária representa 63% desse custo logístico. Então, o impacto é muito forte para o setor produtivo. Nós temos uma região bastante produtora na área de madeiras e que é impactada negativamente por essa questão das rodovias. Mas eu gostaria de colocar, Renato, uma preocupação que nós temos é que a sociedade catarinense, a sociedade brasileira, já aceita como obra uma operação tapa-buracos, né? Isso é inadmissível. Na verdade, uma rodovia não pode ter buracos. Uma rodovia, quando se manifesta um pequeno desgaste que poderá provocar um buraco, ela imediatamente deverá ser
retificada. Então, é essa colocação que o engenheiro Sapurito faz. A manutenção é uma obrigação do Estado, é uma obrigação do governo federal fazer nas nossas rodovias, sob pena de ter esse prejuízo enorme nesse patrimônio que temos. Então, nós não podemos, como sociedade, no mundo moderno, aceitar a operação tapa-buraco como uma operação que possa se colocar uma placa do governo federal, do governo estadual, operação tapa-buraco. Isso é um assinte, isso nós não podemos aceitar. Rodovia não pode ter operação tapa-buraco. Rodovia precisa de manutenção. Da mesma forma, os valores que estão colocados ali, o primeiro valor não dá nem para fazer a sinalização da rodovia. Uma rodovia, além das condições de trafegabilidade, ela precisa também dar segurança ao seu usuário. E a questão da sinalização é extremamente importante. Claro, então, a situação é bastante precária, e isso impacta negativamente no desempenho econômico de Santa Catarina, na questão da segurança da população catarinense, e a Federação das Indústrias, preocupada com isso, contrata o trabalho do engenheiro Sapurito, que é uma pessoa de conhecimento profundo nessa questão, e nós temos emitido esses relatórios para esclarecer a sociedade e cobrar das autoridades, então, as providências devidas. Sabes que, Alisson Mikoski, que até numa linha do usuário pessoa física, né, o usuário cidadão que está para lá e para cá, pegando a estrada, eu recebi uma mensagem, quando eu estava apresentando esses dados na Rádio CBN, de um representante comercial, e eu fiquei até comovido, né? Porque dizendo o seguinte: pô, eu conheço muito bem essa realidade, isso que tu está me dizendo é o que eu vivo no meu dia a dia, o meu gasto mensal com manutenção do meu veículo não baixa aí de R$300 e tal, conserta pneu, não sei, amortecedor, esse tipo de coisa, né? Como é que vocês recebem, na condição de representantes dos usuários, esse tipo de material? Surpreender, imagino que não surpreende, né? Boa noite. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite aos telespectadores. Realmente, de fato, a Auresc já vem trabalhando há algum tempo. Quero dizer, inclusive, que Porto União é minha cidade natal, e eu estive atuando de uma forma mais enérgica quanto à questão da SC 135, que é parte ali da Estrada da Amizade. Em 2014, nós tivemos um sério acidente, um trecho que já há 20 mortes nesse mesmo trecho, que é a Curva do Tomate. Fica ali entre o quilômetro 9, 8.5, que nem o engenheiro Ricardo demonstrou ontem nas imagens, que falam muito as imagens. E a população se mobilizou, tivemos uma pressão popular, várias vezes foram fechados exatamente esse trecho para sensibilizar o poder público, e somente final de 2015 nós tivemos uma audiência pública, e o representante do governo do estado, da então SDR, agora ADR, prometeu que em 6 meses abriria uma licitação para exatamente fazer obras de recuperação nesse trecho, na ordem de R$18 milhões. Então, são respostas que a sociedade ela fica angustiada e fica esperançosa para que seja resolvido. Essa curva do tomate, a população só quer, os usuários só querem uma coisa, Renato, eles querem exatamente que seja feito um novo corte. Não sei se o DEINFRA, se as autoridades elas já deram essa resposta à sociedade. Eu só sei que em Porto União ainda há essa temeridade bem nesse trecho, pelo que o Ricardo mostrou ontem na reunião da Fiesc, a curva do tomate ainda existe. Então a Auresc, que é uma entidade que é abnegada, é uma entidade de voluntários, nós exatamente nos valemos dos e-mails, dos contatos telefônicos dos usuários no estado inteiro, estamos atentos ao Planalto Norte. E com esse estudo da Fiesc, que se não fosse a Fiesc subsidiar através desses estudos e imagens, nós não saberíamos o quanto está a gravidade das nossas estradas numa região que já sofreu historicamente, que é a região do contestado. Pois é. Bom, a OAB acompanha os contratos, acompanha os editais, os programas de concessão. Nós estamos tratando aqui de rodovias que têm administração direta do governo do estado. Os valores mostram-se completamente insuficientes para a manutenção dessas vias. Há uma sinalização da própria Fiesc, né? Eu conversei com o engenheiro Sapurito também, e a própria Fiesc defende, né, que aconteçam concessões, né,
para a iniciativa privada e, claro, né, numa linha com muita transparência, com contratos rígidos, bem fiscalizados, com uma agência reguladora que esteja a serviço do cidadão, do usuário, e não de serviços não sei de quem, enfim. Qual é a opinião da ordem, da comissão? Boa noite. Boa noite a todos. Nós temos participado, inclusive, compartilhando das decisões da Fiesc, inclusive na questão das parcerias público-privadas, que são uma espécie de concessão, inclusive, prevista na lei. E até a medida de uma provocação que eu gostaria de fazer é que a gente hoje, se a gente já tinha um Estado incapaz há muito tempo atrás, e quiçá hoje que nós temos dificuldade, cada vez maior crise econômica, então nós temos um Estado cada vez mais incapaz, tanto financeiramente quanto de recursos humanos, para poder gerir todas essas obras. E aliado à questão que eu sempre costumo falar de um conceito que nós temos, de que tudo que é gratuito tende a ser utilizado de maneira irracional, né? E nós temos muito conceito que o Estado é um conceito paternalista do Estado, que a gente acha que o Estado deve prover tudo para o cidadão. E à medida que a gente vê que ele não tem capacidade de gerir essa situação, e a gente observa ao redor do mundo outros exemplos de que as concessões, as parcerias público-privadas, elas tendem a dar uma melhor qualidade para as próprias rodovias, né? E uma melhor fiscalização. Se a gente verificar as variantes que existem, por exemplo, do transporte rodoviarista baseado em caminhões, das manifestações públicas que houveram, né, em relação ao fretamento, as modificações da legislação, em que houve maiores sessões de multas, e uma própria preocupação das empresas de concessionárias é justamente essa sobrecarga de peso que acaba deteriorando o asfalto com mais rapidez, sim, mais intensidade. A gente vê que existem mecanismos aí e que a gente pode conceder essas estradas a um custo talvez não na modalidade outorga onerosa, que seria muito caro, né? Mas que a gente pode ter uma parceria público-privada em que ambos assumam responsabilidades, né? Tanto o Estado quanto a empresa, e ao mesmo tempo essa rodovia ela tende a ter uma muito melhor qualidade, segurança para o cidadão, acompanhamento, fiscalização, né? Assistencialismo para o próprio motorista. A gente vê muito progresso nessa área. A gente acha que tem muito cabimento essa proposta, né? Agora, até nesse modelo, qual seria o modelo, então, já que o senhor falou sem outorga onerosa e tal, parceria, fazer não digo cogestão, mas dividir as responsabilidades e tal, porque uma coisa, e algo vai acontecer, não resta nenhuma dúvida, o trecho sul da BR-101 é considerado o filé mignon das concessões. É óbvio que vai ser entregue à iniciativa privada para fazer a manutenção. E o pedágio vai ser um pedágio barato, porque a estrada está pronta, né? Então o trabalho vai ser de manutenção da via. Mas esse é diferente de uma obra. Né? Esse cuidado Santa Catarina vai ter que tomar, porque o governo pode querer arrecadar um valor para fazer a concessão. A nossa posição na Federação das Indústrias é que a concessão seja apenas para o término da obra, para a conclusão da obra. Não para fazer caixa. E para fazer a manutenção e a melhoria da rodovia. Não pagar o que já foi feito. Isso nós já pagamos, a sociedade já pagou através dos impostos. Sim, perfeito. E não há razão nenhuma para que se faça, então, um pagamento ao governo sobre essas obras. Essas obras a sociedade já pagou. Sim. Então, esse cuidado nós devemos ter como catarinense, para que não haja uma oneração na questão do pedágio no trecho. Claro, não é para fazer superávit, não é para fazer caixa, tem que ser daqui para frente. É isso aí. Bom, nós vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui de volta. Até já.